Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiro CV. E hoje finalmente vamos falar do lançamento aqui que o pessoal estava aguardando bastante, novidades no mercado, rivais cósmicos e Duke, né? Personagem da franquia G.I. Joe. E para quem não sabe do que se trata isso, aliás, esse vídeo tem o intuito de apresentar essa maravilha dos quadrinhos modernos, não tão modernos, né? Porque são personagens baseados em franquias dos anos 80. Então eu vou detalhar aqui para vocês. Eles fazem parte do que a gente chama de universo Energon, ou como alguns dizem, a pronúncia é Energon, mas para mim G tem som de G e ponto final eu vou chamar de Energon. Que é praticamente uma trilogia ligada a Transformers, né? Saiu a partir de 2023 nos Estados Unidos, né, pela Image Comics, que é a editora qual pertence Robert Kirkman. Ele tem o seu selo próprio, que é o Skybound, e ele lançou esse projeto ambicioso, trazendo de volta aos quadrinhos essas franquias de brinquedo dos anos 80, mas ele começa aqui com Rivais Cósmicos, ele escrevendo, Robert Kirkman, e desenhado pelo Lorenzo de Felice, e colorido por Matt Lopes, né, o brasileiro parceiro da Bill Kizevere na história da Supergirl. Material de muita qualidade, e é o início, né, são personagens próprios, e também, na sequência, lançou Transformers, que aí o Robert Kirkman deixa a cargo do Daniel Warren Johnson, né, série premiada, bem comentada, que ele reveza com outros desenhistas. E por fim, Duke, que na verdade, diferente dessas outras séries que são o mesmo título, são várias minisséries envolvendo o universo de G.I. Joe. Essa aqui é escrita pelo Joshua Williamson, escritor que fez muito material para DC Comics, por exemplo, A Crise Sombria, e desenhada por Tom Reilly e colorido por George Belair. Enfim, apesar, né, de nos Estados Unidos ter começado com os rivais cósmicos, a numeração aqui, a Panini resolveu lançar esse material com a numeração. Apesar de você conseguir ler essas histórias de maneira independente, a Panini vai dar uma forçada para você ler tudo. E eu concordo, porque realmente esse material interligado é um grande atrativo, né? O universo Energon faz parte. Só que a ordem está incorreta. Começaram com Transformers 1, Rivais Cósmicos 2 e Duke o 3. Obviamente porque os Transformers, né, são mais populares aqui no Brasil, então resolveram apostar. São mais ou menos encadenados 104 páginas, né? São séries contínuas, exceto os G.I. Joe, que são minisséries, mas todos eles compilam mais de 30 edições agora em 2026. E aqui o Transformers começou com preço promocional de R$19,90, os Rivais Cósmicos R$29,90 e o Duke por R$39,90, ou seja, saltos de 10 em 10 reais. O porquê disso só a Panini saberia explicar. 144 páginas em papel couché, com arte muito competente desses artistas. E vamos lá, né? Só para situar o grande público sobre do que se trata, né, o universo Energon e esses personagens. Em 2023, como eu disse, o Robert Kirkman encabeçou essa missão de resgatar essas franquias, né? Esses personagens foram linhas de brinquedos dos anos 80. Os G.I. Joe, na verdade, era uma linha de brinquedo anterior dos anos 70. A gente aqui conhece como Falcon, eram brinquedos grandes, né? E aí, a partir dos anos 80, eles reduziram o tamanho dos brinquedos e ampliaram as suas variedades. Eram personagens militares genéricos, e os Transformers eram uma linha de brinquedo japonesa que a Hasbro, né, essas duas linhas de brinquedos, G.I. Joe e Transformers, pertencem à Hasbro Brinquedos. E aí, nos anos 80, a melhor forma de vender brinquedos, antes você colocava nas prateleiras e as crianças iam comprar, independente de conhecer histórico dos personagens, de ter um conhecimento prévio. Nos anos 80 você tinha os desenhos animados e as histórias em quadrinhos como a grande vitrine para você estimular as crianças a conhecer personalidades, histórico, o ambiente onde eles viviam, para não ficar só a cargo da imaginação das crianças. Então, desenhos animados e histórias em quadrinhos eram grandes panfletos de propaganda. E encomendaram para a Marvel Comics criar histórias, né, em quadrinhos, e esse background foi transportado também para os desenhos animados. Então a Marvel é praticamente responsável por criar a mitologia dessas duas linhas de brinquedo. E aí, posteriormente, né, com a licença saindo da Marvel, algumas dessas histórias foram publicadas por outras editoras, a própria Image, a IDW, a Dynamite e por aí vai. Porém, em 2023, a licença foi para a Image, ele com seu selo resolveu construir
aí um universo compartilhado, aonde essas mitologias se cruzam, né? Tem pontos de conexão, e isso é brilhante da parte dele. Porém, as histórias sozinhas se sustentam e elas são portas de entrada para novos leitores. Não só para isso, para quem gostava muito dos personagens vai encontrar ali todo o histórico, respeitando as personalidades. Para quem, como eu gostava muito de Transformers e não tanto de G.I. Joe, então eu tenho noção de alguns personagens, então você vai reencontrar eles ali, tudo mastigadinho, reposicionando os personagens, reapresentando, contando suas origens e, finalmente, com uma história estimulante de cada um deles individualmente e com pontos de conexão com esse conceito aí de universo compartilhado, que a gente ouviu falar bastante, né, quando estavam os filmes da Marvel fazendo sucesso, mas vamos por partes, né, vamos falar dos quadrinhos em si. Primeiro, chegou para mim, né, agora, nessa semana, então eu li com muita atenção. Eu já tinha lido Transformers, mas Transformers eu sou suspeito, eu sempre li todas as versões em quadrinhos deles, e do G.I. Joe eu nunca tive muito interesse. E Rivais Cósmicos vem justamente na contramão, com são personagens próprios, né? Esses dois personagens aqui são Darak e Solila. Darak é um soldado agorriano e Solila é uma personagem zertoniana. São personagens, né, alienígenas que são rivais, né? E eles vão, após uma batalha, eles vão parar num planeta isolado e eles têm que unir forças para escapar desse planeta, né? São rivais com as suas raças. Lembra muito o filme Inimigo Meu, né, onde os personagens, né, igualmente alienígenas, um alienígena tem que se unir, e aí, aos poucos, eles vão percebendo que eles têm mais semelhanças do que diferenças. Eles têm esse uniforme que é uma armadura metálica, que na verdade, a princípio a gente pensa que eles são robôs, mas na verdade eles são criaturas humanoides, e em certo momento eles descobrem que por trás dessa armadura, eles são semelhantes fisicamente, né? E aí eles começam a questionar se a rivalidade dos seus povos não é uma ficção criada pelos seus governantes. Então isso vai prendendo a história. Em algum momento também lembra a série Saga do Brian K. Vaughan, mas sem a parte de sexo, de romance, né? Pelo menos nesse primeiro arco não tem isso. E aí é uma história de ficção científica com algumas reviravoltas e vai te segurando a história. Porém, ela já tem uma ligação, isso não é spoiler, tá aqui na contracapa, né? Um personagem dos Transformers, o Jetfire, que era um ex-Decepticon que se alia aos Autobots, mas ele só tem uma rápida passagem. Mas existem outros personagens aqui do universo Transformers, como os Quintessons. E é bem interessante, né, remeter novamente aos Transformers. Os Transformers são uma raça alienígena, não são humanoides, né, são inteligências artificiais de robôs que se transformam em veículos de acordo com a sua vontade. Inclusive aqui a Marvel criou todo esse background de uma guerra civil, aonde essa guerra civil chegou ao esgotamento de energia no seu planeta de origem, e eles vêm parar na Terra, né, as duas facções lutando, brigando, e ficam aqui congelados por anos, e eles despertam na Terra dos tempos modernos, e hoje em dia, né, contemporâneo, e retomam a sua guerra civil, ao mesmo tempo que buscam por energia, que é Energon, o nome da energia que alimenta os Transformers. Curiosamente, é o nome do universo compartilhado, o universo Energon. Depois de vários desenhos animados, a guerra é o principal plot da história, porém, em alguns momentos, principalmente no filme de 86, existem algumas questões sobre a origem dos Transformers, né? Quem os criou, se foram criaturas de carne e osso ou outras criaturas robóticas, né? Quem veio primeiro, o homem ou a máquina? Então, passa por isso de maneira superficial, e aqui Rivais Cósmicos permeia esse universo, porque eles tratam com os Quintessons, são personagens que aparecem no filme de 86 de animação, em que supostamente talvez eles fossem os criadores, né, do povo de Cybertron, né, dos Transformers, mas isso não é abordado com profundidade, e aqui começa a ter algumas interligações. Os Quintessons aparecem, talvez eles tenham relação com as origens, né, desses dois povos, né, os Agorrianos e os Artonianos, Zertonianos, e a gente vai ficando acompanhando, né, como eu falei, a história funciona por si só. Essas ligações é um plus, é um atrativo, não é o principal, né, esse easter egg não é o principal plot da história. E depois temos aqui a série dos G.I. Joe, né? Como eu disse, são séries individuais, minisséries de 6 edições, contando a origem
né, e de cada personagem, e introduzindo nos tempos atuais, e interligando com o universo Energon também, assim como os rivais cósmicos. Mas esses personagens já são conhecidos do grande público, ou pelos quadrinhos da Marvel, ou pela animação. Porém, eles são reapresentados aqui com as suas origens, e os G.I. Joe, para quem não sabe, resumidamente, são militares, né, das 3 Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que formam um grupo de elite selecionado pelo governo americano para combater a organização terrorista Cobra, que visualmente eu achava muito mais interessante, porque eles eram customizados, os seus veículos também, mas eles têm esse apelo ao público pela questão dos brinquedos militares, que eu confesso não me chamava tanta atenção, porque eu era muito mais ligado aos super-heróis. E aí que é o pulo do gato do universo Energon. Ou seja, Robert Kirkman, ele não reinventa a roda. A Marvel era bem ousada nesse quesito, né? Eles criavam histórias para personagens licenciados, e alguns, eventualmente, eles eram inseridos dentro do universo Marvel, cruzando com seus personagens para alavancar as vendas. Mas isso não se tornava canônico, porque eventualmente essas franquias, né, licenciadas, uma hora ia expirar a licença, e elas iriam para outras editoras, e essas histórias iam ficar perdidas no tempo. Porém, né, o Robert Kirkman, ele tem a proposta justamente de juntar tudo, aonde o principal são as histórias dessa franquia, né, o Rivais Cósmicos é um elo de ligação com personagens próprios, mas eles não se interagem com, por exemplo, com personagens da Image, como seria o habitual na Marvel. Porém, tudo muito bem organizado, bem planejado, e aonde uma história reverbera na outra, né? Algum fato, acontecimento. Só para vocês terem uma ideia da linha do tempo, como isso é importante. Primeiro, a guerra dos Autobots e Decepticons chega na Terra nos tempos atuais, e isso é mostrado nas revistas dos Transformers a Skybound. O surgimento da organização G.I. Joe está diretamente ligado ao envolvimento dos Autobots e dos Decepticons em conflitos na Terra. O acesso da organização Cobra à tecnologia Decepticon também faz com que essa organização ganhe mais capacidade de luta, e isso faz todo sentido dentro da cronologia, não só no universo Energon. Faria sentido até mesmo nas histórias originais dos desenhos animados, né? Se você considerasse que naquela época todos eles pertenciam ao mesmo universo, a questão tecnológica de grupos militares com máquinas, equipamentos, inteligência artificial faz todo sentido. Então, Robert Kirkman constata o óbvio e coloca isso dentro do mesmo universo, e agrada todo mundo de maneira irrestrita. E óbvio, aí ele coloca os personagens dos rivais cósmicos, sendo esse elo de ligação, né? Ele cria seus próprios personagens. Aliás, não sei o que será desses personagens dos rivais cósmicos após, né, um dia que essa licença acabar. Mas a gente não precisa temer, porque eu acho que isso vai ter longa duração. O Robert Kirkman, com as suas próprias histórias Invencível, Walking Dead, durou pelo menos 15 anos cada série. Então, eu acho que o universo Energon veio para ficar. Então, é um projeto a longo prazo, e ele sabe o que está fazendo. E outra grande vantagem do Kirkman é que ele torna esses personagens como se estivessem sendo apresentados agora. Você não precisa rememorar a cronologia de histórias da Marvel, da IDW, nem nada. Nem mesmo aos desenhos animados. Como eu já disse antes, você, leitor, que está caindo agora de paraquedas, você vai entender esse personagem. Você, leitor, que conhece os personagens vagamente, você vai mergulhar nas suas origens, né, reformuladas, mas respeitando os conceitos básicos, mas justamente com esse temperinho da cronologia compartilhada. E eu vou bater nessa tecla de universo compartilhado, porque isso sempre foi um grande atrativo das histórias em quadrinhos. Essas histórias de desenho animado de personagem oriundo de brinquedo sempre foram muito superficiais aos olhos de quem lia quadrinhos super-heróis nos anos 80, porque o universo, tanto Marvel e DC, eles foram acrescentando mitologias, raças alienígenas. A Marvel começou criando seus conceitos modernos a partir dos anos 60, mas nos anos 70, com uma nova geração de escritores como o Jim Starlin, foram se conectando histórias, por exemplo, na primeira saga do Thanos, né, aparecendo personagens como o Surfista Prateado, o Warlock, Capitão Marvel, e as raças alienígenas, né, o Shi'ar, os Skrulls, os Kree, Galactus e tudo mais. Então, esse universo compartilhado das consequências das histórias nas demais revistas de linha tornava as histórias do universo Marvel e também da DC muito ricos, né? Por exemplo,
quando Galactus foi salvo pelo Quarteto Fantástico, na sequência ele acaba com o planeta Imperial Shi'ar, e essas consequências vão reverberar nas histórias em quadrinhos de linha. E essa profundidade nunca existiu em gibis de licenciamento de brinquedos. A própria DC também fazia isso com muita amplitude, com personagens de terras paralelas, antes mesmo da Crise nas Infinitas Terras, e depois da Crise nas Infinitas Terras, esses personagens foram reintroduzidos e reaproveitando várias cronologias, como a Tropa dos Lanternas Verdes, o Universo dos Novos Deuses, de Apocalipse, e todas as outras mitologias de raças alienígenas. Por exemplo, até mesmo no final da década de 90, começo dos anos 2000, Geoff Johns começou a utilizar o universo do Legado da Sociedade da Justiça, expandindo para outras revistas de linha. Afinal, ele escrevia também Lanterna Verde, Flash. Então, essas editoras sempre souberam trabalhar o conceito de universo expandido, utilizando tudo que havia nesse saco sem fundo, que são os universos compartilhados Marvel e DC. E aí, o universo cinematográfico da Marvel também utilizou isso muito bem, apresentando nos filmes individuais diversas raças alienígenas, né, e coadjuvantes, inclusive de personagens, né, coadjuvantes de personagens que ainda não tinham versões nas telas, inimigos dos Quarteto Fantástico que pertenciam à Fox começaram a aparecer em História dos Vingadores, e aí tudo se concluiu com a saga dos Vingadores no seu ápice, né, no final, com Endgame e tudo mais. E então a Marvel e a DC criaram isso nos quadrinhos, a Marvel conseguiu transportar para o cinema, e agora, curiosamente, com uma cronologia totalmente criada a partir de bonecos, né, linhas de brinquedos que sempre foram muito subestimados, inclusive pelos leitores de quadrinhos. Então, um plano muito ambicioso, muito bem estruturado, e traz de volta essa magia que tem se perdido nos quadrinhos de super-heróis atualmente, principalmente os da Marvel Comics. E olha que curioso, né? Esse universo Energon está se expandindo agora em 2026, né? Nós estamos tendo a primeira onda surgida em 2023 lá nos Estados Unidos, chega aqui ao Brasil pela Panini agora em 2026, só que nos Estados Unidos a segunda onda estreia com 2 títulos interessantes, Mask e Ron. É uma grande surpresa, né? Este mês saiu Mask e agora na última semana foi anunciado justamente Ron. Então vamos contextualizar. Tanto Transformers como G.I. Joe pertence a Hasbro Brinquedos. E essa série Mask também é uma linha de brinquedos, né, de personagens com uniformes tecnológicos que têm acesso a veículos que também se transformam de alguma forma. Percebe uma relação conceitual com Transformers aí? E era um personagem, né, a linha de brinquedo nunca veio para o Brasil, mas tem um desenho animado que chegou no Brasil, e eu confesso, né, eu vou mostrar algumas imagens aí, não era um desenho marcante para mim, não criou grandes memórias. Eu lembro da abertura, mas era um personagem, né, com uniformes tecnológicos que se incorporavam a veículos, né, tinha caminhão, helicóptero se transformava em outro veículo também. Então, assim, ele tinha um pé tanto nos Transformers pela questão dos veículos, porém na temática espionagem industrial, duas facções brigando entre si. O Mask, eu acho que os inimigos era a organização Venom, então tinha semelhanças, mas não é um desenho marcante. Porém, os brinquedos pertenciam à Hasbro, e agora, né, em junho, saiu a primeira edição dentro do universo Energon, ou seja, Robert Kirkman está ampliando o universo Energon, utilizando primeiramente uma franquia que já pertence à Hasbro. E a surpresa maior é que saiu numa revista, num blind bag, né, um preview de Ron. E Ron é mais curioso ainda, para vocês perceberem a ousadia do Robert Kirkman, né? O Ron é um personagem de uma linha de brinquedo lançada por uma empresa chamada Parker Toys, lançado em 79, que não foi lançado esses brinquedos no Brasil, porém ficou muito conhecido aqui, porque eles também encomendaram uma linha de histórias em quadrinhos, justamente com a mesma finalidade de G.I. Joe Transformers, de criar toda a mitologia dos personagens, as suas origens, seus codinomes. E Ron era um personagem, ele era um humanoide do planeta Galador, né? Quem criou tudo isso, essa mitologia foi a Marvel, e ele, junto com outros humanoides, se sacrifica, né? Eles são voluntários para ganhar uma carcaça robótica, não é uma carcaça, a consciência deles são colocados num corpo robótico muito semelhante a uma junção de Transformers com Surfista Prateado. E eu confesso
esse gibi eu não gostava tanto porque ele era escrito pelo Bill Mantlo e desenhado pelo Sal Buscema, são autores que não são meus preferidos, mas eu sei que tem muita gente que gosta, e curiosamente esse material foi republicado aqui no Brasil agora no Omnibus, né, e eu achava que meia dúzia ia comprar, estava esperando aí sair num preço camarada, quando tivesse 70% de desconto eu talvez comprasse, mas agora, com a introdução do Ron, né, a Hasbro também adquiriu a licença de publicação desses personagens, não sei, acredito também da linha de brinquedos, porque ele estava num limbo, né, como ele era pertencente à Parker Brothers e a Marvel publicou histórias, essa questão de você dar continuidade às histórias, era até improvável as histórias terem continuidade dentro da própria Marvel. Ele saiu de 79 a 86 as histórias, também integrado ao universo Marvel, né? Tem história de encontro dele com os Vingadores, porque eles lutavam contra uns seres transmorfos chamados Espectros, né? Tanto os Cavaleiros Espaciais quanto os Espectros apareciam em histórias dos Vingadores, dos X-Men e o resto do universo Marvel. Então, a Marvel tinha, né, essa questão de colocar os personagens dentro da sua cronologia, as consequências disso depois a gente sabe, né? A dificuldade de republicação dessas histórias, a questão também de você utilizar personagens que foram criados só para as revistas da Marvel, não faziam parte da linha de brinquedos, isso acaba criando aí num limbo e uma disputa judicial. Mas enfim, o fato é que agora eles também pertencem à Hasbro e a Skybound está publicando. Inclusive, essa primeira história, né, esse primeiro gibi, é praticamente uma continuação dos Rivais Cósmicos, porque a mesma equipe criativa é o próprio Robert Kirkman que está escrevendo e desenhado pelo Lorenzo De Felice. E ele tem justamente esse visual dos Cavaleiros Espaciais, justamente me remeteu ao visual dos Rivais Cósmicos, né? Aquela armadura mais humanoide, toda brilhosa, sem tanto detalhamento, com umas cabeças meio estilizadas. Ah, antes disso, né, eu esqueci até de mostrar um pouco aqui da arte desse quadrinho, para vocês verem como a arte é bastante consistente, equilibrada, não deve nada aos quadrinhos, os melhores quadrinhos da Marvel e DC, sem mostrar spoilers, né? Muita gente acha que a arte do De Felice é um dos pontos altos aí dessa primeira fase do universo Energon. E os G.I. Joe, né? Deixa eu mostrar aqui. Tem que eu fui ler como eu falei, eu não gostava tanto, então eu li meio desconfiado e eu adorei com esse roteiro do Joshua Williamson e desse desconhecido para mim Tom Reilly, né? Mas nem todas as histórias das minisséries do G.I. Joe são pelo Joshua Williamson, acho que talvez a do Cobra seja, a do Death da Scarlet não são. E essa arte aqui, bem competente, me lembra as histórias da Image do começo, né? Do Team Seven, do Wolverine Death Blow crossover, histórias do Justiceiro, porque diferente dos Rivais Cósmicos, que é pura ficção científica, aqui são histórias como se fosse um 007 de espionagem, de, de guerra, né, de conspirações, bem pé no chão. Então é muito bacana que não é a nostalgia que é o grande atrativo dessas séries, além do universo compartilhado, eles também conseguem manter as histórias, cada um numa classificação diferente, né, num estilo diferente. Um é ficção científica e o outro é história de espionagem. E aí que está o brilhantismo de tornar tudo interligado no universo compartilhado. É o grande mérito do Robert Kirkman e dos seus parceiros de escrita, né? Mais um ponto. Então o tripé é isso: universo compartilhado, nostalgia e estilos e histórias diferentes entre si. Aqui não existe poderes, magia, simplesmente é um pouco de tecnologia que obviamente nos remete ao Transformers, mas tudo muito pé no chão. E aí, como eu disse, com essa introdução do Ron, né, muito celebrada pelos fãs, nostálgicos, que gostam de ver personagens dos anos 80 sendo resgatados, em especial personagens que foram conhecidos mais como histórias em quadrinhos do que como linha de brinquedos, e o Ron também não teve animação, a gente começa a pensar nas possibilidades, se depender da ambição e também do desentravamento de direitos jurídicos. Por exemplo, teve uma outra série em quadrinhos, também pertencente de linhas de brinquedo, os Micronautas, né, que eram brinquedos originalmente da Takara, que hoje também pertencem à Hasbro, são conhecidos justamente por terem histórias em quadrinhos da Marvel nos anos 80. Porém, a questão é que
personagens da linha de brinquedos voltam, né, são da fábrica de brinquedo, e personagens criados pela própria Marvel, que não são linhas de brinquedo, eles estão aí na cronologia da Marvel. Então acho que metade dos Micronautas pertencem a Hasbro, né, acredito eu, e eles podem ser introduzidos nas linhas do universo Energon. Sonhar não custa nada. E aí a gente começa até a imaginar utilização de, eu nem sei a quem pertencem os direitos, como os Seis Biônicos, né, desenhos animados Seis Biônicos, o Polyposition, são brinquedos, todos eles envolvendo uniformes tecnológicos, veículos, Centurions, por exemplo, e até indo mais longe, se Thundercats e Silverhawks não pertencessem agora, da Dynamite, né, os quadrinhos da Dynamite, eles estavam muito bem integrados ao universo Energon, principalmente Silverhawks, que tem aquele visual tecnológico de ficção científica. Eles dariam ótimos coadjuvantes aí dos rivais cósmicos. Então, sonhar não custa nada. Então é isso aí, galera. Eu gostaria de saber se vocês estão ansiosos pela fase 2, né, do universo Energon. Vocês gostaram das suas origens nos brinquedos e essa ousadia do Robert Kirkman mostrar para a Marvel e para a DC o que realmente funciona nos quadrinhos. Esse conceito de universo compartilhado, que foi muito utilizado por ambas as empresas, também o universo cinematográfico, ficou um pouco desgastado, mais por culpa das editoras, né? Que elas começam a perder o controle do universo compartilhado, começa a se contradizer, e também as questões de reboots, reinícios, apagar a cronologia, variantes dos personagens que não tem nada a ver com a cronologia oficial, como a linha absoluta, a linha Ultimate, isso acaba deixando de lado conceitos de cronologia compartilhada, e isso, quando bem estabelecido, com uma mente brilhante coordenando tudo, sem perder as rédeas, né? O universo cinematográfico da Marvel era um exemplo disso, né? O Kevin Feige tinha esse controle total, junto com grandes diretores, né? Que eram os irmãos Russo, e aí a partir do momento que algumas peças de controle vão saindo, cada um vai fazendo de um jeito, e o universo compartilhado acaba se tornando um grande problema, né? Porque deve ter alguém justamente no comando, respeitando linha cronológica, para algumas coisas não se contradizerem, mas obviamente ao longo do tempo, esses universos compartilhados acabam virando uma cronologia densa e acaba sendo um inibidor, né, para personagens que querem ter uma porta de entrada. Agora, né, com a segunda fase, o Mask é uma porta de entrada, o Rom é uma porta de entrada, e esses personagens, apesar de terem grandes históricos, eles estão sendo reapresentados. Não sei como será daqui a 10 anos, mas agora é uma fase muito empolgante dos quadrinhos, aonde a Image Comics, em especial o selo Skybound do Robert Kirkman, está mostrando para Marvel, principalmente para Marvel, até mais do que para DC, como se faz quadrinhos, como se trabalha a cronologia, como se trabalha o universo compartilhado. E espero que vocês também estejam empolgados com essa segunda fase. A Panini não pode deixar de publicar todas as revistas envolvendo o universo Energon. Espero que ela mantenha aí o sucesso dos fãs comprando, façam com que ela dê continuidade, senão eu vou ficar muito frustrado de não ter todas essas séries à disposição aqui no Brasil, porque realmente a última novidade dos quadrinhos americanos, e eles eventualmente, principalmente Transformers, está disputando aí o top 10 das revistas nos últimos meses, então não é pouca coisa, e a Panini não pode fechar os olhos para isso. Então é isso aí, galerinha. Joinha, joinha, até o próximo vídeo, obrigado, valeu, e comentem aí o que vocês... Quais são as impressões que vocês têm sobre essa série compartilhada e qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com esses personagens, né? Nos quadrinhos, nas animações, ou agora somente com o universo Energon. Então valeu, galera. Joinha, até o próximo vídeo e valeu!